que eu vou falar do Kapalabhati e decidi falar sobre o Jalaneti, que é aquela limpeza nasal. Ótimo. Muito bem, fique à vontade, a palavra é sua. Tá, obrigada. Bom dia a todos. Deixa eu ver aqui. Bom, para essa prática é interessante a gente ter um papel higiênico, porque a gente vai precisar suar o nariz, porque também pode expelir o muco. E é uma respiração excelente para a gente começar bem o dia. Ela faz parte dos CRIAs, que são ações que visam a purificação orgânica. Nesta que eu apresento a vocês, além da limpeza dos pulmões e das vias respiratórias, você oxigena o cérebro, trazendo clareza para a mente e produz um estado de euforia. Além disso, essa limpeza pode ser feita ao chegar em casa para reduzir a carga viral, caso você tenha sido exposto ao vírus do Covid. O nome deste CRIA, que é uma limpeza, né, é Kapalabhati, que significa crânio brilhante. É utilizado para estimular a mente para o trabalho intelectual e também remove a sonolência. É necessário usar bom senso, porque se a pessoa tiver hipertensão, glaucoma ou alguma cardiopatia, é bom que ela pratique junto de um professor, ou ela pode começar a treinar, mas sem forçar, para que ela não passe mal. Se ela sentir algum mal-estar, ela deve parar, tá? Então, ela é muito simples. A gente vai inspirar por 4 segundos, é uma respiração diafragmática, abdominal. Você inspira, enchendo o abdômen, e depois você vai expirar vigorosamente por 1 segundo. É muito rápido. A expiração, ela é forçada, ela é rápida, mas a inspiração, ela é lenta, devagar, e não é forçada, tá? Então, vou fazer uma demonstração aqui para vocês sobre como seria. Então, dilatando o diafragma, né, 4 segundos aproximadamente, e vou expelir todo o ar com força, sem forçar o meu ombro, nem a minha testa, tá? Então, novamente, eu vou mostrar novamente. Ela é forte, a gente expira como se fosse 1 segundo, com força. É necessário ter um papel higiênico, tá? Porque ao fazer isso, pode sair o muco. Então, são umas 10 respirações com força. Aí, você inspira normalmente para acalmar, para a respiração voltar ao normal. E daí você faz mais um novo ciclo de 10, podendo chegar até 5 ciclos. Só que no início, a gente não tem muita força no abdômen para expulsar o ar. Então, não é tão confortável. Então, aconselho a fazer apenas 2 ciclos. E é interessante também fazer sentado, apoiando as mãos nos joelhos, para ajudar, para você sentir mais segurança na hora de expulsar o ar, para não ficar meio confuso, porque no início a gente fica um pouco meio sem saber direito o que fazer, achando que tem que forçar o pulmão, e não é. É o abdômen, é uma respiração que utiliza o abdômen, a dilatação do abdômen e depois a contração rápida, tá? E isso ajuda bastante, fazendo assim, é a forma correta. E você pode fazer também na hora do banho, pode fazer de pé, mas tem um apoio assim próximo, porque pode ser que você sinta tontura, principalmente no início, tá? Então, é melhor começar sentado, mas se você quiser fazer na hora do banho também é possível. E tomar muito cuidado para não forçar demais, porque às vezes a pessoa não está preparada e pode se sentir mal, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa sobre essa respiração. A coluna tem que estar ereta mesmo no banho. Se você decidir fazer o chuveiro, tem de prestar atenção, sair um pouco do fluxo da água, porque a coluna deve estar ereta, tá? O que mais? As inspirações são lentas e as expirações são rápidas e vigorosas. Tem de tomar cuidado para não dar uma pressão no ouvido.
Se tiver com pressão no ouvido, provavelmente você está com excesso de muco, daí é interessante fazer o Dialanet, por isso que eu decidi também explicar sobre ele, tá? Pode ser feita apenas 2 a 3 vezes por semana, não pode fazer todos os dias, porque você acaba limpando demais, o excesso da limpeza também faz mal, deixa a flora desajustada. Então, não é interessante, é bom fazer de 2 a 3 vezes na semana. Vocês querem praticar comigo? Sim? Então, vamos lá? Sim, vamos lá. Dilatando o abdômen, contando de 1 até 4. Expulsando o ar com força. Novamente, inspirando, contando de 1 a 4. Expulso o ar. Respira normalmente. Entre os ciclos é importante você respirar normalmente, para acalmar a respiração. Alguma dúvida? Renata? Sim. A hora que expulsa o ar é com o nariz ou com a boca? É com o nariz. Mas é a força no abdômen. Sai forte pelo nariz, mas você contrai, empurra o teu abdômen como se fosse para alcançar a coluna. É com força que você empurra para dentro. Então e o ar sai pelo nariz. Então é melhor fazer assim mesmo como você sugeriu, né? Ou com papel higiênico próximo, ou então no banheiro, né? Porque sai mesmo. Então eu vi que realmente... Pode colocar a mão também assim na frente para segurar o muco, caso, por exemplo, esteja na frente do computador, para não sujar o computador ou outras coisas, e depois lava as mãos. Pode usar até o próprio papel higiênico também, né? Sim. É uma respiração muito vigorosa, ela é muito boa, porque ela faz essa limpeza e quando você faz, você já sente, parece que a tua mente, ela se abre, fica mais fácil para você absorver conteúdos mais complicados, mais difíceis, né? Então, é bem interessante você observar, fazer isso antes de estudar. Você nota a diferença. Essa respiração é parte da disciplina da Ayurveda ou da Yoga? Dos dois, tá? Mas é ensinado dentro do Yoga, mas eles também ajudam, eles ensinam, né? São Shatkarmas, que são essas purificações, limpezas do organismo, que são vários tipos que tem, e este é um dos Kriyas, para a gente limpar, que é o Kapalabhati, para limpar o corpo sutil da gente também. Acaba limpando os canais da Ida e Pingala e, assim, promove o fluxo, melhora o fluxo energético no nosso corpo. Eu vou explicar sobre a técnica Dialanet. Ela usa, a gente precisa de um lota. Eu já tive vários tipos, tá? Só que o que eu gostei mais foi desse daqui. A gente compra no Mercado Livre, não é caro. Esse meu tem 300 ml. Isso é o quê? O que é isso? Esse aqui é um lota de plástico. Ele é utilizado para fazer a limpeza nasal. Essa limpeza nasal é com água morna e sal. A gente aquece até ficar na temperatura corporal é o mais indicado, sabe? Mas pode chegar até 41 graus. Só não pode exagerar para não queimar as vias aéreas. Então, meio litro de água, você coloca uma colher de chá de sal, podendo acrescentar um pouco de bicarbonato também na água, meia colherzinha de café de bicarbonato, e você aquece a água, coloca, eu não tenho um lota, então você pode usar uma chaleira, só que não pode ter um bico que você, ao introduzir, vai te machucar, que tenha ponta. Então é interessante comprar, não é caro, tem no Mercado Livre, é lota o nome desse recipiente, né? A gente chama de neti lota, que é um recipiente para limpeza.
Você, ao colocar a água aqui morna, com sal ou com bicarbonato também, você introduz na narina. Vou mostrar meio feio, tá? Mas para ajudar vocês a entenderem. Depois eu vou postar vídeos de pessoas fazendo, daí vai facilitar o entendimento. Você introduz, você inclina teu corpo para frente, gira a tua cabeça na lateral e vai introduzir nesta narina de cima. Ao introduzir, você, como se você estivesse olhando para o teu cotovelo, é uma posição que normalmente você acerta, porque senão o líquido pode escorrer pela boca, pela própria narina que você está, se a inclinação não for correta. Para isso, você vai treinando, vai inclinando. Ah, precisa inclinar mais a cabeça, na lateral, levantar mais. Você vai fazendo os ajustes até encontrar a posição que vai fluir a água pela outra narina, a narina de baixo. Ah, esse daqui tem uma válvula. Essa válvula, ela só vai fluir água quando eu apertar. Isso é legal, porque eu posso me preparar e não levar aquele susto do fluxo entrando, né, pela narina, porque no início ele é desconfortável. Quando você pega o jeito, é muito tranquilo. Mas as primeiras vezes a gente tem medo, né, de afogar, daquela sensação estranha. É importante cuidar da quantidade de sal que você coloca na água, porque se você colocar pouco, vai provocar uma ardência. E se você colocar muito também. Tem de ser assim, como se fosse o gosto da lágrima, do suor, que a gente já conhece, não é exagerado. Fica na mesma proporção osmótica dos nossos fluidos corporais. Então, não vai irritar. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Não vai irritar as fossas nasais e as mucosas. Deixa eu ler aqui o que fala aqui o Swami Satyananda Sarasvati sobre esse tipo de limpeza, rapidinho. Olha. Interessante. Então, olha, para esta prática é necessária a utilização de um neta e lota, principalmente no início. Quando você fica mais avançado, isso você pode fazer com um copo, você pode fazer com as mãos, você põe a água e aspira pela mão, mas no início muita gente não consegue. Eu não sei se alguém aqui no grupo já faz assim. Eu não faço. Eu ainda continuo usando o loto, tá? O bico deve encaixar confortavelmente, tá? Então não pode machucar a narina. É interessante você distribuir o peso corporal na hora que você for fazer, nas duas pernas, se você vai fazer de pé, né? Que é o aconselhado, porque vai fluir água. Você pode inclinar sobre uma pia, ou pode fazer no banho também, antes de você tomar banho, de manhã, é muito bom. Mas distribua o peso e incline teu corpo para frente. Após você fazer essa limpeza, passar a água, é interessante você fazer algumas vezes algo parecido com o que a gente acabou de aprender, que é o Kapalabhati. É um tipo de Kapalabhati, para ajudar a secar. Então, você vai fazer, depois de fluir a água por um lado, você assou o nariz algumas vezes, não tampe a narina, porque pode ter ido um pouco de água para o ouvido, e isso vai dar uma pressão, você vai ficar incomodado algumas horas. Então, embora alguns escritores ensinem, né, a tampar uma narina, eu fiz a limpeza nesta narina, passou água por aqui, eu tampo e expiro para sair a água. Muitas pessoas sentem desconforto no ouvido, então eu não recomendo, porque senão você vai se sentir mal, vai ficar dolorido o ouvido. Então deixa a narina aberta, assou o nariz, põe o papel assim na frente com as narinas abertas bem próximas, para não escapar muita sujeira, né, muito muco. Então você deixa próximo, mas não fecha as narinas, para você não correr o risco de ter a pressão, tá? E você pode inclinar o teu corpo para, quando você finalizar todo o processo, inclina teu corpo para ajudar a fluir a água, e você faz aquela, inspira e força para sair o ar, como um Kapalabhati, mas com o corpo inclinado, as narinas abertas, você força. Assim você consegue secar melhor. Vai ficar um pouco de água. Então, talvez se você se inclinar, você sinta escorrendo um pouquinho de água. É normal, não tem problema, tá? Mas se você quiser secar bastante, você faz o Kapalabhati inclinada, sem fechar as narinas, que flui a água também, tá? Contraindicações.
se a pessoa tem sangramento no nariz. Não é bom fazer, tá? E a não ser que ela tenha a supervisão de um professor competente para isso, tá? E se a água não passa? E algumas pessoas, elas reclamam, falam que a água não flui. Então, é bom ir ao médico para ver se a pessoa não tem algum tipo de obstrução. A consciência. Onde vai estar minha consciência neste momento? No físico, né, você vai ter a consciência que é em relaxar o teu corpo para deixar a água fluir pelas narinas. E no espiritual, no Ajna Chakra. Ele faz uma excelente limpeza no Ajna Chakra. Vou mostrar vídeos para vocês das duas respirações, tá? Do Kapalabhati e também do Jalanet, como as pessoas fazem. Eu queria fazer uma pergunta, Renata. Pois não. Na dúvida da preparação, a pessoa pode usar soro fisiológico? Sim. Pode sim. Tá certo. Porque o soro fisiológico, ele já vem, inclusive, com o tempero certo, não é isso? Sim. Isso. Pode sim. Água e sal, basicamente, né, é o soro, né? Sim. Na Índia, eles praticam com óleos, com leite, com ghee, com manteiga clarificada, com iogurte. Eu nunca tentei, tenho um pouco de receio. Mas o pessoal do Ayurveda pratica, tá? São limpezas muito poderosas. Dependendo do desajuste dos doshas, eles indicam uma dessas limpezas usando esses outros produtos, além da água, com sal. Que legal. Sim, era sobre isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar também, no privado lá, fica à vontade, tá? Muito bem. Obrigada. Muito obrigado pela interferência, pela participação aí, foi interessante. Obrigada. Então, pessoal, vocês viram aí, não é, que interessante, que interessante, né? E está relacionado com o Ajna Chakra. Eu assim, eu não tenho muita experiência de conhecimento, né? Tenho algum conhecimento teórico a respeito da relação que a astrologia, o efeito que a astrologia tem dentro das terapias do Ayurveda. Muitas pessoas que estudam Ayurveda me procuram, né, para fazer o mapa, também para dar cursos da relação que a astrologia tem com a Ayurveda, porque os profissionais da Ayurveda se utilizam do mapa para verificar quais são os problemas relacionados com os doshas, não é, de cada paciente. Então, esse é um recurso que é utilizado. Mas as técnicas propriamente ditas, não é, eu sou também aí aprendendo isso tudo aí. A gente sabe algumas técnicas, né, que existem, mas as funcionalidades, práticas, como está sendo colocado gradualmente, né, as coisas estão aparecendo. E é muito bom a gente aprender, é gostoso aprender, né? O Ajna Chakra, olha só, esse processo, né, que a Renata apresentou, e tem uma das funções é justamente de publicar o Ajna Chakra. Em que sentido? Ele tem, como nós falamos em outras ocasiões, o Ajna Chakra, ele é um conjunto, né? Ele tem alguns componentes. O hardware, que é a parte mecânica, a parte física do Ajna Chakra, que está relacionado justamente com a glândula pineal, né? E processos de manutenção do corpo, de purificação do corpo, da limpeza do corpo, é uma das qualidades mais elevadas que o ser humano ele pode assim, desenvolver em relação a si mesmo, a princípio, pelo menos como primeiro passo. Eu me lembro que eu assisti muitos documentários a respeito da peste bubônica, a peste negra, né? Os diferentes catástrofes que a humanidade assim, experimenta. Então, na época em que se tinha, por exemplo,
todos esses tipos de pandemias, de pestes, etc. Hoje não, hoje as pandemias, devido à globalização, se espalham rápido em toda parte, né? E também a Índia, por ter sido colonizada pelos britânicos e depois, posteriormente, ou primeiro pelos muçulmanos, depois, posteriormente, pelos britânicos, muito da cultura védica foi simplesmente destruído, não é, pela depredação desses invasores, e o hábito também acelerado, né, da modernidade líquida, dos processos de produção, geraram um certo caos, digamos assim, na sociedade védica. Quando nós vamos para a Índia hoje, por exemplo, nós temos um choque cultural, porque existe uma certa neurose em relação ao que nós idealizamos em termos de uma sociedade civilizada, formada por sábios, e, ao mesmo tempo, o comportamento folclórico do dia a dia, né, do nativo local, que é o indiano atual, o indiano moderno. Mas a gente vê que na época no passado, esses hábitos de limpeza, de lavar as mãos antes de comer, de lavar os pés antes de entrar na casa, de banhar-se ao acordar, de acordar pela manhã e banhar-se imediatamente. Esses hábitos, na Idade Média, que é o auge do Renascimento e da cultura, na Idade Média, se você assiste documentários a respeito de como eram os hábitos humanos nesse período, nas diferentes sociedades, eram hábitos realmente assim, muito impróprios e impuros, né? Eles tinham hábitos muito impuros. E os hábitos ensinados dentro vamos tirar os resíduos, né? Vamos pensar apenas em termos de estrutura de educação produzido pelo conhecimento védico. O quanto a população consegue praticar isso daí é uma coisa, é diferente, tá? Agora, quando a gente olha a precisão do processo do ensinamento do conhecimento védico, você vê que é uma cultura que é fora do normal do ser humano. O ser humano normal, você quer analisar um ser humano normal, você olha para a Europa, você olha para... Porque quando você acompanha a história da Europa, você vê como ela foi assim se desenvolvendo, né? Como seres humanos normais. E aí você vê como é o procedimento, como é o comportamento dos seres humanos, como é que eles vão aprendendo assim, a duras penas, aos poucos, né, hábitos de limpeza, como é que eles vão aprendendo através do processo de seleção natural, de erros e acertos. E aí você vê que os custos que isso tem, que isso gera, em termos de como é que se sofrem, não é, os processos de erros e acertos. Aí você pega a cultura védica, você vê um procedimento que a Renata ensinou aí. É um procedimento que está dentro do compêndio de conhecimento da medicina Ayurveda, da medicina védica, e isso já era ensinado há 5, 10 mil anos atrás. Hábitos de purificação, de limpeza, de cuidados com a Guiana Chakra, do ponto de vista dos cuidados com o software, que é o hardware, e os cuidados com o corpo, a manutenção do corpo, então a limpeza do corpo, esse hábito de estar sempre limpando o corpo, é um hábito que previne de doenças e previne de problemas mentais, né? Problemas mentais também, porque existem bactérias que afetam o sistema neurológico e produzem problemas mentais também, né? Isso vem dos hábitos impuros, hábitos contaminados. Agora, a gente pega, então, essa cultura altamente refinada de cuidados em detalhes com o corpo e coloca em comparação com o ritmo normal dos seres humanos do planeta Terra. Então, você olha essa cultura e olha para o ritmo normal do desenvolvimento humano, você pega a metafísica do conhecimento védico e compara com o desenvolvimento intelectual e filosófico humano, você vê claramente que existe uma diferença gritante de abordagem. Então, a conclusão é muito simples, né? Quer dizer, não é tão simples, mas a conclusão é a seguinte:
das duas, uma. Ou esses criadores de vacas tinham tempo suficiente para ficar pensando nesses assuntos, ou isso não é simplesmente humano, porque mesmo que eles tivessem tempo para pensar no assunto, ainda assim, chegar a essas conclusões exigiria deles um tipo de compreensão, um tipo de intelecto muito além da média humana. Então, ou os indianos, eles por si só, são alienígenas fora do contexto humano, porque os conhecimentos que eles têm transcende o processo natural da aprendizagem humana, ou então esses conhecimentos vieram de fora e, de alguma maneira, foram implantados na Terra. Isso a gente vê na medicina, né? No início da gravação, mencionamos o Hipócrates, né? Que é considerado o pai da medicina, e, na verdade, o Hipócrates, ele fez uma abordagem muito, muito rudimentar em relação à Ayurveda. Quem estuda Ayurveda e compara as explicações do Hipócrates, simplesmente vê que a diferença, a perda de informação é muito grande. Então, quando se fala nos rudimentos do processo da medicina no Ocidente, a partir dos gregos, os indianos já tinham esse conhecimento elaborado de uma maneira muito complexa e muito sofisticada. E aí, claro, a gente se pergunta, não é? Mas como assim? Como é que eles aprendem? Da onde é que eles aprenderam tudo isso? E na área da matemática, na área da arquitetura, na área da arte, da dança, da música, da poesia, da gramática, da filosofia e da metafísica, quando nós nos deparamos com esse sistema de conhecimento, ele simplesmente causa um choque. Se não causou um choque, é porque a pessoa não chegou nem a entender o que está acontecendo ainda. Ela não conseguiu nem perceber a dimensão desse conhecimento, desse compêndio de conhecimento. Por isso que ela não fica em choque, não fica curiosa para saber como é que seres humanos aparentemente normais, que se interessam basicamente por criar vacas, chegam a essas conclusões absurdamente fora do compêndio do processo natural humano. Então, estou falando isso daí para voltar ao ponto de que nós estamos recebendo influência cultural de fora da Terra. Essa é uma interação. A linguagem atual seria alienígena, extraterrestre, etc. Dentro dos Vedas, a linguagem sempre foi Devas. Tá? Então, a civilização védica não é originária na Terra. Ela vem de fora. E ela é introduzida na Terra para facilitar o processo do desenvolvimento cultural, intelectual e espiritual dos nativos locais, já que o conhecimento védico ele está além, está fora, não é? Na verdade, a gente tem aí um pequeno contato com o conhecimento védico, mas como ele vem de fora, então normalmente os conhecimentos védicos eles são adaptados para pessoas pacíficas ou pacificadas. Esses conhecimentos eles levam em consideração principalmente o fato de que cada ser é uma alma, é uma centelha divina, e todo o conhecimento védico, em cada detalhe, se você observar em cada detalhe do conhecimento védico, você vai encontrar ali o princípio de compaixão pela alma, né? O princípio de compaixão pela alma. Por quê? O cuidado com o corpo, a manutenção com o cuidado com o corpo, transmite para a pessoa que está tendo essas atitudes uma sensação de paz, uma sensação de bem-estar, uma sensação de amor, porque ela se cuida. E o ato de se cuidar é semelhante ao ato de uma mãe amamentando um bebê, porque a pessoa está se maternando, ela está se cuidando. Por que pessoas que praticam esportes possuem uma autoestima melhor, possuem um bom humor melhor, né? Pessoas que jogam jogos inteligentes, como, por exemplo, xadrez, enfim, costumam ser, até, às vezes eu participo eu vejo aqui, tem um grupo de jovens aqui na cidade que tem batalhas de rap,
eles se reúnem para fazer aquelas batalhas de música, não é? E isso exige muito da inteligência da pessoa, né? E normalmente pessoas que estão bêbadas, ou pessoas que estão, jovens que estão bêbados, ou jovens que estão meio que drogados, não entram nas rodas, porque o raciocínio deles fica lento, eles ficam meio retardados, né? Então, o pessoal nem aceita eles, fala, não, o jogo é daqui para cima, daí para baixo não rola. Que eles gostam de... A inteligência tem que ser rápida, o raciocínio tem que ser bem articulado, tem que ser intelectualmente refinado, tem que ser alegre, tem que ser no bom humor também. Então, se vê que pessoas que cultivam algum tipo de cuidado consigo próprio costuma ter, de fato, a saúde mental mais evidente, não é? E esses processos todos ensinados dentro da civilização, da cultura védica, que seja na área da ciência, na área da arte, na área da metafísica, todos eles, em cada detalhe que a gente observa, tem esse princípio que é justamente o princípio de ser compassivo com a alma, né? De auxiliar a alma na sua evolução. A limpeza do corpo, é dito que o nosso mestre espiritual, Prabhupada, ele mencionou, a certa vez, que uma pessoa que, ao chegar num local, encontra esse local relativamente sujo, e ao deixar esse local, não deixa esse local mais limpo do que o encontrou, então essa pessoa ainda não alcançou a plataforma humana, ela não se tornou ainda um ser humano, porque o ser humano, ele é justamente humano, e o ser humano, ao ver uma coisa impura, ele quererá limpar e corrigir aquilo. Por quê? Porque ele tem compaixão dos outros humanos. Por isso ele é um ser humano. O ser humano é um ser humanizado. E um ser humanizado pensará no outro. Isso é compaixão. Então, limpeza é compaixão. Não apenas por si, mas pela humanidade. O simples ato de limpar-se e de limpar o ambiente em que você vive, ou então o ambiente onde você convive, é um ato de compaixão. Por isso que eu tenho isso na minha mente, eu tenho isso na minha consciência, no meu hábito pessoal, e essa é uma das coisas que tornam as outras pessoas, que tornam a convivência comigo insuportável para muitas pessoas. Né? Tem aqui um Bhakta novo, sempre tem pessoas comigo aqui, né? E a maioria não consegue ficar muito tempo, porque eu sou exigente nessa área. Eu sou exigente em 2 pontos. Acordar pela manhã com bom humor, não é só acordar, não, assim, demonstrando que, estou sofrendo, que miséria a vida, não. Acordar com bom dia, e como é que tá? Vamos lá, então, com bom humor, né? Demonstrar um bom humor, dar um sorriso de bom dia. Você acordar com pessoas mal-humoradas e rabugentas é uma experiência muito desagradável, é muito desconfortável. Então, uma das minhas exigências, né, pessoais, o meu comportamento pessoal, não é nem do meu comportamento pessoal, é acordar já, assim, dando bom dia, com um bom humor e puxando assunto. E tem pessoas que têm um processador muito carregado, muito lento, aí acorda mal-humorado, rabugento, e vai, e demora até, às vezes não consegue nem dar um bom dia adequado, e isso é desconfortável. Então, pessoas assim não conseguem assim se sentirem confortáveis comigo próximo. E pessoas também desorganizadas, pessoas um pouco meio, vamos colocar assim, sujas mesmo, né, desorganizadas, que deixam a roupa aqui, deixam o prato sujo, come e deixa a panela destampada, deixa lá 2, 3 dias lá, ou deixa lá da manhã até a noite a panela suja em cima da pia. Isso a pessoa não consegue conviver comigo, porque eu chamo e explico, olha, praticamente essa ação de deixar o prato sujo na pia para que outro lave por você é basicamente ateísmo. Isso pode ser demonstrado que isso é um ato ateísta. Por quê? Você está produzindo sujeira para que outro limpe. Isso significa o quê? Que você é o centro do universo, que você está assumindo a posição de Deus. E assumir a posição de Deus exigindo que outros te respeitem e façam o trabalho por você, é assumir a posição de Deus de uma maneira errada, inclusive. É assumir o poder, o controle do outro, é tomar posse sobre o outro
Isso é egoísmo, egocentrismo, portanto, é basicamente um ateísmo. O simples ato de você ver, deixar cair uma sujeira sua no chão e imediatamente não limpar, já é em si um ato ateu. Existe ateísmo envolvido nisso daí. Então, é importante que você se organize. O seu sapato não pode ficar no caminho onde os outros vão passar, porque fica feio o ambiente e, ao mesmo tempo, fica deixando sujeira e traz sujeira da rua. Então, é ali, tal. E esses pequenos detalhes de regras de cuidados com o corpo, porque o ambiente externo é uma extensão do corpo. Você conhece a natureza interna de uma pessoa de acordo com o ambiente externo dela, não é? De acordo com... Às vezes eu falo isso daí, as pessoas falam, mas o Einstein era tudo desorganizado, a casa dele era uma bagunça. Normalmente gênios são assim, mas, gente, a gente tem que lembrar que gênios, na maioria dos casos, uma grande parte deles são autistas, por isso que os cérebros deles são hiperfocados num único ponto. Eles só conseguem fazer aquilo também na vida. Eles são desorganizados para outras coisas. Né? Por exemplo, o próprio professor Einstein, ele não conseguia conviver com outros seres humanos. Ele tinha uma certa dificuldade com isso, justamente pelo fato de ele ser assim hiperfocado. O professor Newton, Isaac Newton, por exemplo, ele foi celibatário a vida toda e viveu em solitude constantemente. E o escritório dele era uma bagunça também. Então, esse não é critério não é o critério do normal do comportamento. Então, o ambiente externo, ele reflete a natureza interna, como é que as coisas estão indo internamente. Por exemplo, você olha na sua cidade, sobe no prédio mais alto e olha para a sua cidade, você vai ver o quê? Uma coisa preta, cinza, porque as cores são ou é branco ou é preto. Aí a mistura de branco e preto é cinza. Olha para os carros, tudo preto e branco. A esmagadora maioria é preto, branco ou prata, que é branco, né? Uma espécie de branco brilhante, ou cinza, que é a mistura dessas cores aí. E o cinza é a cor da depressão. Não é? As pessoas que estão deprimidas, elas costumam ver as coisas com a cor acinzentadas, que é o reflexo da depressão. E eu estava vendo outro dia uma propaganda de uma empresa de carros que estava apresentando um carro que o carro era preto, né? Mas só que ele já tinha, por exemplo, os faróis vermelhos, tinha opção de outras cores também. E eu pensei assim, que bom, as cores estão voltando. Eu fui no estacionamento de um supermercado aqui e eu vi que eles pintaram todo o muro do estacionamento, eles fizeram paisagens de frutas, de crianças felizes, coloridas, né? Então, me deu a sensação de que bom, as cores estão voltando. Isso significa que a humanidade está superando a depressão. Quando as cores estão presentes, a depressão está ausente. Né? Então, assim, lugares limpos, corpo limpo, mente limpa, alma desperta. Né? Corpo, mente e alma devem estar em harmonia. E, assim, espiritualistas, pessoas que assim se conectam com o espiritual e, ao mesmo tempo, tem um ambiente, uma casa desorganizada e suja, está numa ilusão muito grande, achando que é um espiritualista e não é ainda completo, porque se uma pessoa consegue fazer coisas muito elevadas a ponto de meditar no Supremo, então ela consegue fazer coisas mais simples, como, por exemplo, limpar a própria casa. Né? Então, isso daí é algo extremamente válido dentro do processo da evolução. Ter um ambiente limpo reflete uma mente limpa. Na sociedade védica, os brahmanas são a cabeça da sociedade, a cabeça. Kshatriya, os braços, Vaishyas, o estômago, e Shudras, as pernas. Então, é um conjunto. Cabeça, ombro, estômago e pernas. E os brahmanas, que são a cabeça, que são os intelectuais, eles são definidos pela quantidade de pureza, que é a quantidade de limpeza. O brahmana, ele é reconhecido pela limpeza, porque limpeza é sintoma de pureza. E essas são, assim, princípios dessa cultura maravilhosa, sofisticadíssima, de futuro. Às vezes as pessoas mencionam, mas a cultura védica é do passado.
De forma alguma. A cultura védica é do futuro. A cultura védica é uma cultura para seres humanos do futuro, e não do passado. E porque o comportamento da cultura védica é um comportamento que supera em muito o comportamento do nativo local, que é o assim chamado ser humano normal. Não é? E nós estamos aprendendo a assimilar esses conceitos culturais, não é? Esses conceitos evoluídos aí, que é da civilização védica. E nós temos a missão benéfica de informar aos seres humanos que a cultura védica é a alternativa que a humanidade precisa para se tornar mais sã emocionalmente e mais sã filosófica e psicologicamente falando. Um detalhe que lembrei lá quando a Renata estava falando, e voltou aqui agora, é que, como ela falou, essa limpeza, né, ela purifica o Agyana Chakra, porque a glândula, você tem sal no ambiente, né? Você vai colocar sal no ambiente, que é a água com sal. E o sal, ele permite as correntes elétricas. É como uma bateriazinha, né? A água com sal tem a função ali na família dos processos das baterias, né? E isso vai eletrificar o corpo, de certa forma. O sistema neurológico, ele funciona basicamente por impulsos elétricos. E as sinapses dependem da quantidade de impulsos elétricos ou da qualidade dos impulsos elétricos para realizar as sinapses. Os neurônios precisam de eletricidade para realizar as sinapses, porque a sinapse é assim. De um neurônio é jogado elemento para o outro e esse outro recebe. E por aí vai. Então, existe um espaço entre um neurônio e o outro. Se a gente entrar na dimensão do espaço, é o equivalente da Terra para a Lua. Então, você precisa de bastante energia para jogar uma coisa daqui para a Lua. É como lançar um foguete, por exemplo. E aí, se tem eletricidade no corpo, os neurônios conseguem realizar essa operação de uma forma mais natural. Por isso, a oxigenação, a partir do diafragma, como está sendo falado, né, como nós estamos pontuando isso daí com frequência, ela viabiliza os processos das correntes elétricas que são utilizados pelo sistema neurológico, facilitando para que o sistema neurológico, ou o cérebro como um todo, trabalhe na sua funcionalidade máxima e assim produza, né, os hormônios, porque o cérebro é uma farmácia que nós precisamos para ter equilíbrio, paz e calma suficiente para jogar o jogo, porque o jogo é online e só jogadores experientes fecham a equação. Parece que tem um comentário aqui, deixa eu só ler o comentário. O sal, olha lá, o sal é um íon, um elétron instável, pronto para se estabilizar. Olha aí, né? Aqui várias dicas, não é, de usar também ervas, não é? E os demais, assim. Bom, então é isso, mais uma vez, muito obrigado a Renata por ter trazido essa informação. Tenha um bom dia para todos. Hare Krishna, Namastê. Bom dia, Hare Krishna. Tchau, queridos, bom dia, Hare Krishna.